boa noite vocês que estão em casa, vocês que estão acompanhando pelo YouTube e você que está da escola acompanhando a gente pelo IPTV, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje, aula de língua portuguesa, redação no pedaço. E falando em redação, já que o nosso tema sempre são os textos argumentativos, aliás, gente, a argumentação ela aparece de várias formas na prova do Enem, não é verdade? Existe a competência 7 da área de linguagens, que é totalmente voltada aos textos argumentativos, e ainda existe a redação do Enem, que é cobrado um texto dissertativo argumentativo. Então, se estamos tratando de argumentação, vamos falar hoje sobre fato e opinião. Sabe por quê que é bom a gente ressaltar, diferenciar fato de opinião? Porque quando você confunde os dois elementos, você pode gerar uma notícia errada, uma notícia falsa. Por exemplo, se você afirma que um fato, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é comprovado, aquilo que é documentado, se você confunde isso com opinião, você está boicotando o conhecimento. Você está anulando toda uma investigação, tudo o que diz as autoridades com relação ao conteúdo. E quando você pega a opinião de alguém que não é formado, que é uma especulação, é um pensamento próprio, e afirma aquilo como se fosse um fato, você está gerando uma fake news. E produção de fake news, você sabe que é crime segundo a nossa Constituição. Certo? Então, boa noite para você que nos acompanha aí pelo Piauí afora, pessoal de Queimada Nova, pessoal de São Pedro do Piauí, não é isso? Vocês que estão nos acompanhando, Dom Inocêncio também está com a gente. O que mais? Todos vocês que nos acompanham pelo IPTV, nosso abraço. E se tiver um professor mediador na sala, você pode interagir comigo, mandando aí pelo chat a sua pergunta, a sua dúvida e seus questionamentos. Então, vamos à aula hoje sobre fato e opinião. Vamos começar falando aqui, todos juntos, né? Falando a mesma voz, quem sabe assim a gente tenha mais aprendizado. Fato e opinião, o que distingue? Como eu reconheço um fato? Como eu conheço uma opinião? Vamos investigar mais sobre isso, então? Gente, olha aí. Isso é fato? Não, é opinião. Muita gente realmente confunde o que é fato e o que é opinião. E eu pergunto, e você? Sabe diferenciar um fato de uma opinião relativa a esse fato? Porque a opinião ela vem sempre relativa a um fato, certo? Então, bora lá, vamos aprender a diferenciar fato de opinião. Primeiro, antes de observar a diferença entre esses dois tópicos, né, o que é fato e o que é opinião, a gente pode recordar algumas características do texto argumentativo. Uma vez que quando você escreve um texto argumentativo, você tem que produzir uma opinião relativa aos fatos. Os fatos são, geralmente quando é na redação do Enem, é apenas um fato, é um tema só, né? E sobre aquele fato, porque toda a redação do Enem é um fato. O que a proposta da redação é um fato, é um acontecimento, é algo que é provável, é algo que realmente acontece. E você tem que se posicionar diante do fato. Aí, quando você se posiciona diante do fato, você está criando uma opinião com relação ao fato. Por isso, não pode confundir as duas coisas. Então, relembrando aqui as características do texto argumentativo, os textos argumentativos são aqueles, vamos cortar o S e colocar no singular. O texto argumentativo é aquele em que o autor apresenta um ponto de vista que vai ser central com relação ao tema. Tema é o fato e o ponto de vista é a opinião. Por isso que você tem que ter bastante forma de diferenciar esses dois tópicos, tá bom? Para o autor convencer o leitor, porque aqui está a característica do texto argumentativo, ele é feito para convencer o leitor sobre o ponto de vista que foi defendido,
Ou seja, você levanta, você cria seu ponto de vista com relação ao tema, com relação ao fato, e mais do que isso é importante que você consiga convencer o leitor de que o seu ponto de vista é real, que seu ponto de vista é coerente, que faz sentido. Então, o ponto de vista, que é a sua opinião, não é isso? É preciso apresentar o quê? Apresentar argumentos bem construídos. E os argumentos são realizados através de quê? Através da exposição de mais fatos ainda, certo? Um dos tipos de argumentação, que a gente até já trabalhou esse assunto aqui antes, não é isso, Queimada Nova? Na Colônia do Gurgueia, vocês que estão online aí, respondendo, participando da aula. Então, um dos critérios que nós trabalhamos sobre os argumentos é que eles são baseados em fatos. E um desses tipos de argumento, que a gente já estudou aqui anteriormente, é chamado de argumento científico, né? Ou argumento de autoridade, que é aquele em que você cita, fala de autoridades, ou seja, de pessoas especialistas naquele assunto, conhecedores do assunto, então você está expondo fatos. Uma outra forma de você argumentar é você usar de dados, quando você usa dados, quando você usa informações, quando você usa realmente fatos para comprovar a sua opinião. Então, na verdade, você está gerando a opinião sobre um fato e você vai defender o seu ponto de vista dando não somente informações, mas principalmente colocando fato sobre fato. E como já diz o ditado, contra fatos não há argumentos, não tem como ser contestado. Então, na argumentação desse texto, é possível que o autor cite fatos, né? Citar os fatos, fala de autoridade, citar dados, pesquisas, etc. Assim, ele emite sua opinião a respeito desses fatos, criando uma explicação capaz de convencer o leitor sobre aquela ideia. Então, quando você gera fatos em cima da sua opinião, você só está enriquecendo, fortalecendo o seu ponto de vista. Do outro lado do texto, que é onde fica o leitor precisa saber identificar e diferenciar quais foram os fatos que você apresentou com relação à opinião que você deu relativa ao fato. Então, não é somente você saber, enquanto escritor, enquanto autor do seu texto, saber diferenciar o fato da opinião. Mas lá do outro lado, quem vai te ler, seja o seu corretor, seja o seu público, não é isso? Ele também precisa saber fazer a distinção entre esses dois elementos. Já dizia um grande senador norte-americano, Daniel Patrick Moynihan, que faleceu em 2003, ele também falou sobre fato e opinião, e ele disse uma frase emblemática, que fala assim, olha, você tem direito às suas próprias opiniões. Isso é verdade, né? Nós falamos disso na aula passada, quando falamos sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você ter direito a dar a sua opinião, mas você não tem direito aos seus próprios fatos. Quer dizer, a opinião você pode dar, os fatos acontecem independente daquilo que a gente tenha ou não direito sobre eles, tá bom? Existia até um projeto de lei, não sei se vocês ouviram falar, muito polêmico que era a questão da historicidade, que um fato, depois de ocorrido, com mais de 10 anos, não poderia mais ser mencionado, não poderia mais ser falado. Ora, mas se essa lei vai para frente, como é que vai ficar a história? Como é que a história que fala da Grécia Antiga, que fala dos erros da humanidade ao longo dos tempos, assim como os nossos acertos, seriam contadas aos nossos estudantes se esses fatos fossem ficar omissos, se ninguém pudesse mais falar sobre a história de uma pessoa? Teve um projeto de lei que circulou pela Câmara com essa finalidade e foi recusada devido à inconstitucionalidade, uma vez que nós temos direito à informação, tá bom? Informação
é sobre fatos. Opinião é o que eu penso com relação àquilo que aconteceu. E opinião é aquela coisa, né? Cada um tem a sua, tá bom? Opinião é como gosto, cada qual tem a sua. Eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu não tenho o direito de desmerecer por você achar que seja daquela forma. Então, imagine que essa barra de ferro é o fato, está em inglês, fact. A barra de ferro é um fato, ela é sólida, ela é verídica, ela é real. Se você estiver andando e esbarrar nesse fato, você cai, porque ele não vai mudar, ele não vai mexer, ele não vai sair do lugar. E a opinião também em inglês é esse balão cheio de ar. Esse balão cheio de ar, com o vento, ele pode balançar para a esquerda, ele pode balançar para a direita, e se um vento for mais forte, ele pode soltar-se e ir embora, ou ele pode mesmo explodir. Essa é a opinião. A opinião você muda para a direita, você muda para a esquerda. A opinião você pode deixar solta no ar. A opinião você pode estourar e mudar completamente a sua opinião. A única coisa que você não vai mexer, que você não vai modificar, é o fato. A opinião passa, mas o fato fica. Então, essa imagem, ela é ilustrativa daquilo que é fato e o que é opinião. A principal diferença entre o que é fato e o que é opinião pode ser confirmada só por uma pergunta. Então, se você tiver diante de uma afirmação que alguém deu, dizendo que é verdadeira, né? Outro dia alguém chegou para mim e disse assim, é porque o presidente da Rússia, o Putin, a única pessoa que ele teme no mundo inteiro é a rainha Elizabeth. Porque para ele, a rainha Elizabeth é uma extraterrestre. Aí eu olhei assim para a pessoa e disse, mas isso que você está falando é a sua opinião? É a sua opinião sobre o presidente da Rússia? E a pessoa disse, não, isso é verdade. Isso é verdade, isso realmente, ele mesmo falou, foi ele quem disse. Aí eu peguei o celular e fiz uma pesquisa. Coloquei Putin falando sobre Rainha Elizabeth. E não encontrei nada, nenhum site, nenhuma fofoca, nada publicado sobre o presidente Putin chamar a Rainha Elizabeth de extraterrestre. Aí eu olhei para a pessoa e disse, olha, não aparece nada. Hoje é tão fácil você constatar quando é fato ou quando é uma opinião, não é isso? Basta você pesquisar. Provavelmente essa pessoa ouviu ou leu uma especulação, alguém falando sobre isso, e entendeu como se fosse fato. E sai divulgando como se fosse fato. E as pessoas que não sabem diferenciar fato de opinião, eu poderia também ter entendido a declaração da moça como se fosse realmente um fato e ter continuado com a história e repassado para todo mundo que o presidente da Rússia tem medo da Rainha Elizabeth porque para ele ela é uma extraterrestre, entendeu? Eu poderia ter passado essa história adiante como se fosse um fato, mas antes de fazer isso, eu faço o que o bom senso manda que a gente faça. E o que a gente faz é aquilo ali, olha, diante de uma afirmação que uma pessoa diz para você que é verdadeira, isso aconteceu de verdade, é um fato, você faz a seguinte pergunta, você pode provar isso? Você tem documentos? Tem vídeo, tem foto, tem testemunha, tem como você comprovar que o que você está dizendo é fato? Aí a pessoa disse, não, eu não tenho como provar, eu não vi, foi uma pessoa que me disse, então não é fato, então é uma opinião, não é isso? E o que a gente não pode é confundir opinião com fato. Não é verdade, Floresta do Piauí? Já pensou aí em Floresta do Piauí as opiniões circulando como se fosse fato? Então, porque na minha opinião a bandeira do Brasil deveria ser azul,
A bandeira do Brasil deveria ser azul, aí dentro verde e no meio amarela com branco? Certo? Aí eu digo, olha, para mim a bandeira do Brasil deveria ser azul, verde e amarela. Amarela e branco. Contrário, né? Aí alguém vai dizer assim, olha, vão mudar a cor da bandeira do Brasil para azul, verde e amarelo. Quem foi que falou isso? Foi a professora de língua portuguesa. Calma, eu não falei um fato, eu dei uma opinião. Você não pode confundir opinião com fato. Para você afirmar que vão mudar a cor da bandeira de verde para azul, você, antes de achar que isso é um fato, pesquise. Você tem um celular na mão para quê? Só para ler o WhatsApp e ver o Instagram? Não. Use também para seu conhecimento, para alimentar sua curiosidade, para fortalecer seus argumentos, não é isso? Então é isso. Quando você se deparar sempre com uma afirmativa que as pessoas pseudamente acham que seja verdadeira, você só pergunta isso aqui, ó. Vem cá, você pode provar isso? Se não pode provar, não é fato, é opinião, porque fato se prova. Fato se documenta. Opinião, infelizmente, não. Vamos lá. Rio de Janeiro. Testemunha diz que lutador Rodrigo Cafu pediu para não ser morto por criminosos. Veja vídeo. Lutador trabalhava com segurança do grupo Sorriso Maroto e era filho do ex-jogador Cafuringa. Grupo musical lamentou morte nas redes sociais. Rodrigo foi atingido por 14 tiros no dia do aniversário da mãe. Isso aqui foi em 2019, tá, gente? Um acontecimento aí de 2019, estava no G1, do dia 8/3 de 2019. Então, isso aqui é um dado estatístico que foi publicado no jornal de grande circulação. Esse jornal de grande circulação, G1, UOL, não é isso? Eles têm preocupação com a sua credibilidade. Gente, a partir do momento que uma empresa séria como essas, revista Veja, Isto É, Globo, Record, SBT, quando eles começam a produzir, a contar opinião ao invés de fato, fazer o contrário, eles vão perder a credibilidade do público. E o que é um noticiário, o que é uma imprensa informativa sem credibilidade? Ela não existe, não é isso? Ela não existe. Ela só existe quando os fatos estão acima das opiniões. Então, se alguém chegar para você e falar que esse lutador, Rodrigo Cafu, pediu para não ser morto, pediu aos criminosos, por favor, não me mate. E ainda assim foi morto com 14 tiros no dia do aniversário da mãe dele. Se alguém falar, você diz, eu acho que isso daí é a opinião de alguém, né? Como é que ele vai saber que o cara pediu para não morrer antes de morrer? Ora, mas aqui diz assim, olha, veja vídeo. Além de ter as palavras, ele diz, veja vídeo. Tem vídeo, gente. E um vídeo comprova. Tem vídeo que é editado, né? Mas um vídeo desse não seria mentiroso para poder ter sido publicado dessa forma. Então, o que é um fato? Fato é um acontecimento que pode ser comprovado de várias maneiras. Você pode comprovar que aquele fato existiu através de testemunhas, pode ter vídeos, fotos, livros, documentos, dados, números, registros, entre outras coisas. Há várias formas de comprovar quando é um fato, algum documento, alguma constatação, alguma prova vai aparecer. Se for opinião, meu amor, o mundo se acaba e o fato não aparece, entendeu? Alguém foi acusado de fazer um roubo milionário. Pessoa roubou, não sei o quê, o banco tal, e é milionário. Aí, claro que a Polícia Federal vai investigar, vai atrás, vai fuçar tudo onde puder fuçar para encontrar esse dinheiro e não vai encontrar nada, nada.
Tem fato? Tem provas? Não tem. Então a pessoa é inocente. Você só deixa de ser inocente quando você é comprovado culpado. Não é isso? Então, os fatos e a opinião têm a sua diferença. O fato é comprovado, a opinião não. Quando é um fato, amores, é por isso que você não pode usar aquela expressão baseado em fatos reais. Tu já deve ter visto isso acontecer na abertura de filmes, em livros, não já ouviu? Baseado em fatos reais. Isso é ridículo, porque todo fato ele é real, tá bom? Ou você diz baseado em fatos, ou você diz baseado na realidade, ou você diz baseado em uma história real. História real, tudo bem, mas fatos, se é fato, é real. Não existe fato fake. Ou é fato ou é fake. Não pode ser as duas coisas, tá bom? Então, quando é um fato, ele pode ser confirmado numa rápida busca de internet. Como eu falei, está na tua mão, digita ali, ó, a pessoa está falando e você está digitando. Às vezes não quer digitar, só clica no microfonezinho do Google e fala, Google, pesquisar fato. Aí você diz o que é. Pronto. Vai aparecer a resposta, né? Então, você busca isso em portais, sites, blogs, em qualquer local, em algum lugar vai aparecer. Somente através desses registros é que se pode fazer uma afirmação. Isso é fato, tá bom? Você só pode dizer, isso é fato, se tiver constatação da verdade. Sem constatação da verdade, o fato vira fake. Cuidado com isso. Opinião. A opinião é diferente, né? A opinião é minha, cada um dá a sua opinião como quiser. Você é livre para emitir. Olha o que eu falei na aula passada sobre liberdade de expressão, estão ligados? O que eu falei? Que você é responsável por aquilo que fala. Que você pode dar a sua opinião, contanto que ela não fira o direito de outras pessoas. Se você tem direito à liberdade de expressão, as outras pessoas têm direitos civis, tá bom? Tem direitos humanos. E a gente não pode tentar demonstrar nossa opinião ferindo o direito dos outros. A opinião é uma interpretação do fato, é como eu interpretei, como eu vi, como eu acho que seja. Eu apenas acho. Eu acho que seja, eu não tenho certeza, é a minha opinião, é o meu ponto de vista, não quer dizer que isso seja fato. Ou seja, é um modo particular de olhar para o fato, é como eu vejo aquele acontecimento. Acontece que tem muita gente por aí publicando opinião em forma de fato. E muita gente acreditando na opinião e deixando de constatar os fatos. Esta opinião pode ser até alterada de acordo com o senso crítico que a pessoa vai formando devido aos fatores históricos, fatores socioculturais, fatores comportamentais. Quer dizer, que a tua opinião, você pode mudá-la várias vezes, não é isso? Você pode dizer, achar, no primeiro momento você dizia, eu acho que o leite faz mal à saúde. Leite faz mal à saúde é fato ou é opinião? Para dizer que leite faz mal à saúde, você vai ter que pesquisar. Tem que ter um estudo que comprove o que você está dizendo. Senão vai ser apenas a sua opinião. Olha, o leite faz mal à saúde. Para mim, a saúde ele faz mal. Então, você tem intolerância à lactose, né? E tem leite para intolerantes à lactose. Então, não vai dizer que genericamente leite faz mal à saúde. Tem que saber o que está afirmando, tá bom? Vamos ler aqui uma opinião que foi publicada em 2018 no polêmico 7-1. Aqui não é a equipe do Flamengo, gente, é a equipe da Alemanha. O fatídico jogo de 7-1. Aqui dizia assim, olha só. Aqui é o de sempre. Com a Copa do Mundo primando sobre qualquer assunto e interferindo na vida de toda a população. Isso é fato ou é opinião? A pessoa diz, aqui é o de sempre. Com a Copa do Mundo primando sobre qualquer assunto, quer dizer, dão mais importância à Copa do Mundo do que aos assuntos mais relevantes, e a Copa do Mundo interferindo na vida de toda a população. Amor, aqui para nós.
eu vivo a Copa do Mundo e ela não interfere na minha vida. A Copa do Mundo acontece e ela não muda a minha vida. Não é isso? Então, e fala de toda a população brasileira. Imagina se toda a população brasileira vai ter a vida afetada por causa de Copa do Mundo. Isso é fato, é opinião? Isso é uma opinião. Até pelo exagero, toda a população, tu já sabe que é um exagero. Esse todo, somente, exclusivamente, geralmente são palavras muito, ou restringe ou abrange muito, e aí são duvidosas. Quando o Brasil joga, fecha tudo. Pessoas morrem de infarte. Oxi! Quando o Brasil joga, pessoas morrem de infarte. Quer dizer que toda vez que tem jogo da seleção brasileira, morre uma pessoa infartada no Brasil? Que é isso? E se ganhamos, o carnaval sai para a rua. Forma de esquecer as chateações da vida, sublimação de carências outras. Então, você acha que essa informação, ela é mais um fato ou uma opinião? É o modo particular que alguém enxerga a Copa do Mundo. Para ele, a Copa do Mundo é isso. Quando tem Copa do Mundo, o Brasil para, aí afeta a vida de todo mundo, e pessoas morrem infartando se o Brasil perde, se o Brasil ganha, a rua vira o carnaval, não é isso? É opinião. Porque eu mesma estou aqui no meu bairro e o Brasil perde e ganha, não vejo ninguém infartando, não vejo carnaval na rua. A gente grita, comemora, porque nós somos brasileiros, a gente gosta de futebol. Quem não gosta não é brasileiro, né? A gente gosta de futebol. Então, isso é natural, mas isso não quer dizer, isso aqui é uma opinião. É o que ele pensa com relação ao fato. Qual é o fato? Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um fato. Acontece de 4 em 4 anos e esse ano tem de novo. Não é isso? Será em novembro, lá no Catar. E com certeza a gente vai acompanhar por aqui. E não necessariamente as pessoas vão infartar ou o mundo todo vai parar por causa disso. O outro diz, que papelão, que vexame nosso na Copa, hein? Dá pena, é a frustração da gente humilde dos morros e subúrbios. Aqui para nós, gente. Como é que a pessoa vai pensar que a pessoa, a gente humilde dos morros do subúrbio, estão frustrado porque o Brasil não ganhou uma Copa, porque perdeu de 7-1. É demais, né? Que tem no futebol uma espécie de razão de viver. Você acha realmente que as pessoas dos morros e subúrbios vivem de futebol e nem esta mais lhe é concedida? Então você vê que isso aqui são opiniões e opiniões não geram fatos. O fato é, houve a Copa do Mundo, é fato. Foi em 2018, é fato. Foi na Rússia, fato. O Brasil chegou às quartas de finais, fato. O Brasil foi eliminado pela Alemanha, fato. O Brasil perdeu de 7-1, é fake. É opinião, não, é fato. Infelizmente, durma com essa, né? A gente tem que engolir essa daí. Mas embora. Opinião, a gente pode mudar. O legal é isso, é porque toda opinião, né? Quando é uma opinião, a gente muda. Quando é fato, a gente não pode mudar. Então, lembra quando começou a Covid, né? A Covid foi se espalhando, começou não, os primeiros focos foi lá na China, na cidade de Wuhan. Gente, eu falo sério mesmo, não sério com vocês aqui. Naquele dezembro de 2019, quando eu soube que uma cidade inteira na China foi colocada em estado de sítio, muita gente pensou que estado de sítio é porque ruralizaram a cidade. A cidade de Wuhan é um centro tecnológico chinês. Você tem ideia, é em Wuhan que fica a matriz, né, a central hoje do iPhone e a central do Google. As duas maiores empresas americanas estão hoje sediadas na China, em Wuhan, grande centro de tecnologia. Vejam só. E quando eu soube que aquela cidade ficou sitiada quer dizer isolada, ninguém entra, ninguém sai. Aí eu pensei, gente, isso é muito grave. Onde já se viu uma cidade inteira em estado de sítio por causa de uma doença, isso deve ser grave. As pessoas estão só falando assim, né, vagamente. Ai, é uma gripezinha que está acontecendo na China. E não é gripezinha. Muita gente falou, é só uma gripezinha.
vai tomar um chá de alho com limão, não é isso? Tomar uns comprimidos para resfriar, vai ficar tudo bem. E não foi isso. Então, quando a pessoa falou, muitos falaram que pensaram, ou não falaram, ou pensaram, ou expressaram mesmo verbalmente, que era só uma gripezinha, você acha que isso é um fato hoje, olhando, olhe para trás e veja, Covid até hoje tem gente morrendo de Covid. É uma gripezinha? Aí você vai adiante e diz o seguinte: a gente pode mudar a opinião, pode? Hoje, será se a pessoa que falou que era só uma gripezinha ainda pensa dessa forma? Você pode mudar de opinião. O que você não pode mudar, meu amor, são os fatos. Fatos não mudam. Olha aqui no Olhar Digital, essa matéria já é do dia 8 de maio de 2022, está muito atualizada, né? Maio, estamos em agosto, tem que ter uma atualizada. Coronavírus, número real de morte por Covid-19 no mundo pode ser próximo de 15 milhões. 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas pode ter morrido, é próximo, é um número próximo. É aproximadamente 15 milhões de pessoas morreram no mundo por Covid-19. Então, será se uma gripezinha vai matar 15 milhões de pessoas? O que é fato e o que é opinião? A opinião muda. Esse número, esses fatos, eles não mudam. Isso aqui quem diz é o órgão da Organização Mundial da Saúde. Número real de mortes por Covid-19 no mundo pode ser próximo de 15 milhões, diz OMS. Gente, bora ler um texto bem produzido, tá bom? É uma reportagem, e você sabe que o legal da reportagem é porque já ela tem muitas características do texto argumentativo, porque de fato a reportagem é um texto informativo e ao mesmo tempo argumentativo, certo? Primeiro parágrafo, a Organização Mundial da Saúde, observa, primeiro você diz o nome inteiro do órgão, aí depois é que você pode mostrar a abreviação dele, tá? Eu não posso começar um texto no primeiro parágrafo, a OMS, apesar de o título falar de OMS, mas eu não posso iniciar o texto, a OMS não. Eu tenho que dizer logo o nome do órgão por inteiro, por escrito. Depois eu posso ficar usando OMS, entendeu? Mas antes eu tenho que falar. Se eu estou falando do Reinaldo Gianecchini, eu primeiro coloco o ator global, Reinaldo Gianecchini, aí depois é que eu posso dizer ele, entendeu? Ele, me referindo ao Gianecchini. Eu não posso iniciar falando, ele vai fazer a prova. Mas quem é esse ele? Primeiro você diz o referencial, depois é que você usa os referentes. Tem que ter o referencial primeiro, para depois usar os referentes, tá bom? A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima, olha o verbo, estima, acredita, né? Estimar e acreditar que os números de mortes por Covid-19 no mundo seja muito maior do que o registrado oficialmente. Isso se deve por conta de quê? Por conta de dados. Isso o quê? Isso de estimar que o número de morte por Covid é maior do que o que está registrado oficialmente. Essa palavra isso resumiu todos os elementos anteriores. Você chama isso de quê? Coesão referencial anafórica. O isso resume tudo o que ficou para trás. Isso se deve por conta de dados. O que são dados? Estatística, números. Não é isso? Provas, dados são provas, tá bom? Provas científicas. Por conta de dados subestimados de muitos países. Muitos países subestimaram os dados. Segundo o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas já morreram pela doença. Muito mais do que os 5,4 milhões que foi confirmado oficialmente. Então, para a OMS, foram
aproximadamente 15 milhões, enquanto que os dados oficiais estão dizendo que foi só 5,4 milhões, estão subestimando os números de mortos por Covid. Agora, o segundo parágrafo vai explicar, o primeiro vai explicar não, vai argumentar, vai dar mais fatos ainda para sustentar a opinião que foi gerada no primeiro parágrafo. Qual é a opinião? De que foram mais de aproximadamente 15 milhões de mortos e não 5,4 milhões, como dizem os dados oficiais. O cálculo da OMS, olha aqui a prova, se baseia em uma taxa, ó, não diga numa, né? Coloque na redação em uma, tá bom? O cálculo da OMS se baseia em uma taxa batizada de excesso de mortes, né? Excesso de mortes. Basicamente, o órgão pega a média de mortes anual e contabiliza quantas pessoas morreram a mais em um determinado local, utilizando como parâmetro, que é uma régua, né, gente? Dados colhidos de antes da pandemia da Covid-19. Então, assim, se na cidade morria 3 mil pessoas por ano, e se no ano da Covid morreram 9 mil na mesma cidade que só morria 3, agora morreram 9, então 6 mil são devido, esse aumento aí é relativo à pandemia, é relativo à Covid, porque a única coisa extraordinária que aconteceu naquele ano para ter causado aquele número de mortes foi a Covid. Ou seja, é um estudo de lógica, entenderam? E a lógica, ela é o quê? A lógica, ela é racional, ela não é dedutiva, não é isso? O órgão quer dizer a OMS, tá? É uma palavra, isso aqui você chama de quê? Você chama de sinônimos, né? Palavras sinônimas ou hiperônimas, que estão no mesmo campo semântico. Isso também é um tipo de substituição, né? De coesão referencial, quando você troca uma palavra pela outra, que tem o mesmo sentido. O órgão leva em conta ainda dados sobre falta de testagem em alguns países e problemas com o registro. Teve muitos países que tinham tanto morto que não tinha como fazer o teste no final para saber qual foi a causa da morte. Com isso, olha o conectivo aqui, a conclusão é de que o mundo teve, em número próximo de 9,5 milhões de mortes extras, além dos 5,4 milhões de óbitos que são registrados oficialmente. Então, quando você soma 9,5 com 5,5, dá quase os 15 milhões. E que a maior parte dessas mortes podem ser consideradas como causadas pela Covid-19, já que houveram, olha o verbo haver está no plural, porque não está no sentido de existir, tá bom? Já que não houveram outros eventos que aumentam tanto o número de óbitos. Não teve outro evento, a não ser a Covid, para aumentar tanto o número de óbitos. Entenderam o raciocínio lógico do estudo da OMS? Pegou a soma de quantas pessoas morriam por ano numa dada cidade, morriam 3 mil por ano, uma média. Em média, morriam 3 mil por ano em 2019. No ano da Covid, 2020, a mesma cidade registrou 9 mil mortes. Oxe, o que foi que aconteceu de extraordinário para ter morrido 3 vezes mais, né? Para esse número ter multiplicado por 3, o que houve de espetacular que pudesse ter esse aumento significativo? Foi o evento da pandemia. Entenderam? Então, esse é o parâmetro que a OMS utiliza para chegar aos dados de que mais ou menos 15 milhões de pessoas até esse mês de maio, aqui quando foi publicada a matéria, morreu de Covid-19 no mundo. Pergunta. A Organização Mundial de Saúde estima que, ao verbo, gente, estima que o número de mortes por Covid-19 no mundo seja muito maior do que o registrado oficialmente. Esse trecho da matéria se caracteriza como? Isso é o quê? Isso é um argumento que comprova um fato. Ele dizer que ela estima, isso é argumento que comprova fato. É um fato que justifica um argumento? É uma opinião com relação a um fato? Ou é uma opinião com base em outra opinião?
Olha, quando você diz, olha, eu estimo, eu acredito que seja isso. Se ele fala que acredita que seja, é porque ainda não é uma certeza. Se não é uma certeza, não é fato. Não é fato. Se é certeza, é opinião. Então, se é opinião, ou é a letra C, uma opinião com relação a um fato, ou uma opinião com base em outra opinião. Qual foi o fato apresentado? O fato foi que, oficialmente, 5,4 milhões no mundo morreram. Esse é o fato. E qual é a opinião que tem a OMS? Que esse número não está correto, mas que morreram muito mais. Estima que esse número de morte por Covid seja muito maior do que o que foi registrado. Então, o que representa esse primeiro momento do texto? É a tese. É a construção de uma tese. A tese é a opinião sobre um fato. Não é isso que você faz na redação do Enem? Uma opinião sobre um fato. Então, o que você coloca no primeiro parágrafo é a opinião sobre um fato. E opinião sobre um fato é a letra C. E opinião sobre fato você chama de quê? Tese. É a construção da sua teoria. No trecho, isso se deve por conta de dados subestimados de muitos países. Segundo o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas já morreram pela doença, muito mais do que os 5,4 milhões confirmados oficialmente. E agora? Esse trecho da matéria é o quê? Isso se deve. Olha, isso se deve, está dizendo o quê? Está constatando, dando uma constatação. Certo? Então, isso aqui são dados que justificam os fatos, são argumentos que comprovam o fato, é um fato que justifica a opinião, ou são fatos reais de uma opinião? Isso se deve por conta do dado subestimado de muitos países. Aí vai falar dos 15 milhões de pessoas, como é que foi feito, né? Então, essa parte do texto, e principalmente pelo uso do conectivo, isso se deve, vai mostrar que isso aqui é o quê? São fatos que justificam a opinião. Primeiro você coloca a tese, a opinião, aí para confirmar a sua opinião, você usa fatos, tá bom? Para confirmar a sua opinião, você usa fatos. E o que são fatos? São dados. Dados é estatística, dados são números, dados é aquilo que você não pode subestimar porque é uma prova concreta, tá bom? Se é uma prova concreta, como diz na novela da Globo, é um fato real. Então, simbora que ainda tem coisa. A expressão isso se deve por conta de tem a função de quê? Quando você diz isso se deve por conta de, qual é a função desse operador argumentativo? É apontar uma causa, é estabelecer uma consequência, introduzir uma conclusão, não. Conclusão você usa portanto. Não é isso? Portanto. Iniciar uma contradição, você diz, não sei. Não, é uma forma, tem vários outros, né? Estabelecer uma consequência por conta disso. Se fosse para estabelecer uma consequência, eu diria por conta disso, aí eu vou dizer a consequência, né? Então, isso se deve por conta de, serviu para apontar a causa. Qual foi a causa que ocorreu ali, que os dados foram subestimados, ok? Fechando a aula de hoje, o segundo parágrafo do texto, né, que é aquele texto que a gente viu, diz assim, o órgão leva em conta ainda dados sobre a falta de testagem em alguns países e problemas com registro. Essa parte do texto caracteriza o quê? A sustentação da tese emitida no primeiro parágrafo, uma contradição ao que foi afirmado no primeiro parágrafo. Contradição não é. Se são dados, gente, ele vai sustentar a tese que foi emitida no primeiro parágrafo. Lembrando, o segundo parágrafo de um texto dissertativo, argumentativo, ele serve para sustentar a opinião que foi emitida no primeiro parágrafo. Espero que tenham entendido a aula de hoje. Tenham todos uma boa noite e até a próxima segunda-feira.